2. Romanos 3, nós vamos ler a partir do versículo 23. Nós vamos falar hoje aqui, queridos, a respeito da obra da justificação, aquilo que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus. Amém? Todos nós estávamos caídos e destituídos da glória de Deus. A palavra de Deus fala sobre a nossa posição quando viemos a este mundo. Adão, ele fez a escolha, e essa escolha o colocou toda a humanidade distante de Deus, e por causa da escolha de Adão, nós sabemos que a morte entrou sobre toda a raça humana, e a partir de então, todos nasceram herdando aquilo que Adão cometeu. Por causa do erro de Adão, toda a raça humana nasceu destituída da glória de Deus, nasceu em pecado, nasceu com a natureza corrompida. Todos nós já sabemos isso, mas era essa a nossa posição antes de Jesus Cristo. Agora Cristo, ele veio para reconciliar o mundo com Deus. Repita comigo isso, para ficar gravado dentro do seu coração. Cristo veio para reconciliar o mundo com Deus. Amém? A palavra de Deus diz que ele fez isso nos justificando, e hoje nós vamos falar sobre a justificação. Por que eu preciso entender sobre isso? Porque que isso precisa estar muito claro dentro de mim, para que eu venha entender a minha posição em Cristo Jesus, para que eu venha entender qual é a minha nova identidade em Cristo Jesus. De Adão nós herdamos tudo aquilo que destrói a raça humana, estava dentro de nós, uma natureza caída, uma natureza que nos afastava de Deus. Nós herdamos de Adão isso, e estava dentro de nós, mas Cristo, ele veio para reconciliar o mundo com Deus. Amém, pessoal? E eu preciso entender isso, porque quando eu entendo isso, o entendimento disso é como uma bússola que me orienta na minha caminhada espiritual com Deus. Quando eu entendo a obra que Jesus realizou por mim na cruz do Calvário, me substituindo, fazendo maldição em meu lugar, quando eu entendo o que ele fez e passo a assumir a minha nova identidade em Cristo como nova criatura, isso, meu irmão, é assumir a minha posição como filho, e é ser autoridade de Deus sobre a terra, não dando mais nenhuma condição do diabo ter poder contra a nossa vida, porque nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, por causa da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Amém, pessoal? A palavra de Deus diz que nós nascemos destituídos da glória de Deus, nós nascemos carecendo da glória de Deus, e Jesus, ele fez aquilo que eu e você jamais poderíamos fazer. Qualquer ser humano jamais poderia fazer o que Jesus realizou na cruz do Calvário. Antes de Cristo, muitos animais foram sacrificados, muitos eram sacrificados como uma tentativa de conseguir a remissão dos pecados. Mas todos os sacrifícios feitos antes de Jesus apenas encobriam o pecado da humanidade. E esse encobrir durava no máximo um ano. De ano em ano, o homem tinha que ir ao santuário, ao lugar santíssimo, através do seu sacrifício, claro, levado pelo sacerdote, e ele fazer ali o sacrifício para a remissão dos pecados. Nós já estudamos sobre isso, e hoje só quero dar uma pincelada para que a gente avance na obra da justificação. E esse perdão, ele era obtido apenas por um ano. De ano em ano era feito o sacrifício, mas Jesus foi o nosso sacrifício eterno. Ele fez o sacrifício de uma vez por todas. Digam glória a Deus. E ele não só encobriu o pecado, mas ele removeu o pecado. João Batista, quando viu Jesus vindo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Pecado no singular, a natureza
do diabo, do mundo, da humanidade. E Jesus fez isso. E você precisa entender isso, porque quando você entende essa obra, quando você aceita essa obra na sua vida, você se posiciona como filho de Deus, você assume a sua posição como filho de Deus, e o diabo perde o domínio sobre você. Amém, pessoal? Ele perde o domínio sobre a sua vida, porque você passa a se comportar como você é, uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? A sua nova realidade em Cristo. Vamos para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Paulo escreve aos Coríntios falando sobre essa obra realizada por Cristo Jesus. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. O contexto é: Deus o fez pecado por nós. Diga comigo: para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, pessoal? Então veja só, a palavra de Deus é muito clara: aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo. Grave isso no seu coração. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele foi à cruz por mim e por você. Amém, pessoal? Amém. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, justos de Deus. Por causa da obra de Jesus, você é agora justo de Deus. Nós não podemos fazer nada para merecer isso. Nós não merecíamos isso, mas o amor de Deus se manifestou através de Jesus Cristo. E Ele realizou essa obra por mim e por você. Essa é a sua posição em Cristo Jesus. É isso que você tem que assumir em Cristo Jesus. Porque quando você assume essa posição, acaba o domínio de Satanás sobre você. Quantas são as pessoas que estão fazendo das tripas do coração, ou estão pagando penitência, ou estão tentando fazer alguma promessa para ser abençoado, ou estão tentando fazer algum jejum para conquistar uma bênção. Eu vou subir ao monte para conquistar isso. E por que é necessário falar sempre disso, apóstolo? Porque você é bombardeado todos os dias com essa mentira que te escraviza. Você tem que ser livre, entendendo o que Cristo realizou na cruz por você. Assumir essa posição. Quando você passa por luta, quando você passa por adversidade, quando as coisas fogem do seu controle, quando tudo parece escurecer e você não vê uma luz no fim do túnel, qual é o pensamento que começa a vir sobre a sua mente? Muitos começam a pensar: o diabo está atrapalhando a minha vida, ele está conseguindo êxito em mim. O que eu tenho que fazer para vencer esse diabo? O fato é que você precisa assumir a sua posição em Cristo Jesus. Você não precisa vencer o diabo, você já o venceu em Cristo Jesus. Essa é a sua posição, e é isso que você deve assumir. Quando você tirar esses conceitos religiosos da sua mente e entender o que Cristo fez por você, e você assumir, você passa a andar como filho de Deus sobre essa terra, a autoridade espiritual. Imagina Jesus, durante os 3 anos de ministério terreno dele aqui, quantas lutas ele enfrentou, quantas batalhas ele enfrentou. Ele teve traição. Quando ele foi traído, o que ele pensou? Quando você é traído, o que você pensa? Jesus sofreu ataques. Quando você é atacado, o que você pensa? Quando situações vêm contra você, qual é o pensamento que norteia a tua mente? Você deve saber quem você é em Cristo Jesus. Você deve assumir a sua posição. A palavra de Deus é clara. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, digam glória a Deus. Deus o fez pecado por nós. O que separava o homem de Deus não pode mais separar. Amém, pessoal? Entenda. O pecado era o que separava o homem de Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo. Separava o homem de Deus e não Deus do homem. Nada separa o Deus. Deus é imutável.
Quando Adão pecou, não foi Deus que escondeu de Adão, mas foi Adão que se escondeu de Deus. E Adão em pecado, Deus foi em busca dele. Sabe por quê? Porque Deus é imutável. O seu pecado é insignificante para Deus, mas é uma arma poderosa que te amarra, que te afasta de Deus, que te leva para longe de Deus. Mas entenda, o seu pecado, o meu, foi removido. Agora nós precisamos aceitar isso. Eu não estou dizendo com isso que você nunca mais vai errar. Não estou dizendo com isso que você nunca mais vai cometer nenhum erro. Mas você precisa entender, como eu tenho falado esses últimos dias, e é preciso que você grave no teu coração. Quando nós nascemos, nós levamos muitas quedas. Um recém-nascido, um garoto de 1 ano, 2 anos, cai muito. Mas ao passar do tempo, quando ele vai ficando maduro, as quedas vão parando de existir. Se você está caminhando com Deus, se você está buscando amadurecimento espiritual, o pecado ele tem que deixar de existir na sua vida como um ato premeditado, planejado. Ele é uma ocasião, como Jesus, como nosso Deus, ele diz em 1 João: filhinhos, não pequeis. Vamos dizer bem forte, filhinhos. De novo, filhinhos. Deus está tratando o que aqui? Sobre pecado. Mas o que ele fala? Como que ele trata o filho? Filhinho. Deus é carinhoso no seu tratamento conosco. Não é porque somos o centro de Deus. Não é porque somos o centro de Jesus. Não. É porque Deus é imutável. Ele é amor. E Ele veio em busca de trazer o mundo para si. Hoje o que eu e você tem que fazer é aceitar a obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu preciso me render a ela. Agora essa obra não só me torna cristão no sentido de me tornar um religioso. Essa obra, ela diz que homem eu devo ser. Essa obra te diz, irmã, a mulher que você deve ser. Essa obra diz com características de como o homem tem que ser, como a mulher deve ser. E é assim que você tem que começar a entender que você nasceu para ser como novas criaturas em Cristo Jesus. Você foi recriado em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga, eu sou justo de Deus. Diga, eu sou amado do Pai. A obra que Ele fez me justificou, cancelou os meus pecados, me deu condição de viver como filho de Deus, me deu condição de viver para glorificar a Deus. Amém, pessoal? E para ser canal de bênção. Deus disse para Abraão: Abraão, farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus falou: Abraão, eu te abençoarei. Mas ele conclui dizendo: sê tu uma bênção. Eu fui abençoado para abençoar, para ser luz. Eu fui abençoado, eu fui feito filho de Deus para ser bênção na vida de outras pessoas. Eu sou filho de Deus para viver abençoado e para abençoar vidas. Repita para você, diga, eu sou filho de Deus para abençoar vidas também. Amém, pessoal? Entender a obra da justificação é entender que não é pelos meus méritos, é a obra que Cristo fez por mim. Você entende quando Paulo diz que o amor de Deus me constrange? Quando ele diz o amor de Deus me constrange, ele está dizendo, não tem lei, não tem obrigações que possa me impedir de fazer algo. O que me impede é o grande amor com que sou amado. Esse amor me constrange, esse amor me compele a viver uma vida de santidade, uma vida de louvor e adoração. Esse amor me impulsiona a viver aquilo que eu nasci para ser. Luz neste mundo,
Filho de Deus. Digam glória a Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, nada pode me justificar das obras, nem as minhas e nem as obras da lei. Amém, pessoal? Mas eu sou justificado, diga comigo, pela fé em Cristo Jesus. Diga, mas pela fé em Cristo Jesus. Olha só, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então entenda uma coisa: o pecado que me separava de Deus não pode mais me separar. Agora, isso significa que eu tenho que viver, que eu possa viver de qualquer jeito? Não, o amor me constrange. A minha nova natureza não me permite mais viver afastado de Deus. A minha nova natureza não me permite mais dar frutos que a velha natureza dava. Por quê, meu querido? Sou nova criatura. Eu nasci de novo. Diga, eu nasci de novo. Então, não permita de maneira nenhuma que a sua vida não reflita aquilo que a palavra de Deus diz. O que você tem que fazer é simplesmente andar no Espírito. A palavra de Deus é muito clara em Gálatas: andeis no Espírito e não satisfarão a obra da carne. Se você ainda vive uma vida pecaminosa, uma vida de pecador, você ainda não tomou a decisão de andar no Espírito. Andar no Espírito é viver andando naquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Porque quando você vive aquilo que Cristo fez por você na cruz, você vai ver que a sua vida se cumprirá aquele versículo que diz: a luz do justo é como a aurora, vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Cada dia eu vou brilhando mais. Cada dia eu vou brilhando mais, como o sol. O sol nasce, em alguns lugares ainda está noite, mas quando chega ao meio-dia, ele está no centro. E quando o sol da justiça é o centro da sua vida, meu querido, não há espaço para trevas. O pecado não pode mais se separar de Deus. Coloque isso na sua cabeça. E o pecado é a porta que trouxe toda a maldição para este mundo. O pecado é a porta que trouxe tudo aquilo que destrói a raça humana. Se Cristo removeu o pecado, Ele removeu também as consequências dele. Cabe a mim e a você aceitar a obra que Jesus realizou. Aceite isso. Aceite. Justificados pela fé. Diga comigo, eu fui inocentado pela fé, pela obra de Cristo no Calvário. Aquilo que Ele fez me alcançou. Digam glória a Deus. Aquilo que Ele fez me alcançou. Amém, pessoal? Eu agora só preciso, diga comigo, andar na palavra de Deus. Não há mais nada que eu possa fazer, porque a obra de Cristo está completa. O que eu tenho que fazer é andar na sua palavra. O que eu tenho que fazer é obedecer a sua palavra. O que eu tenho que fazer é viver a sua palavra. Uma vez que eu vivo, é natural que os meus frutos sejam frutos que glorificam a Deus. Os que são de Deus pensam nas coisas do alto. Os que são de Deus pensam nas coisas do alto. Não tem como. O peixe não vive fora d'água. Você não vive sem Deus. Você não consegue. Se você nasceu de novo, a tua natureza foi transformada. E você agora precisa receber aquilo que Jesus fez, para viver como verdadeiro filho de Deus. Quando você assumir a sua posição, Satanás perde o poder. Satanás deixa de ser o todo-poderoso. Como muitos crentes, apesar de dizer que o diabo é derrotado, mas se comportam como se ele não fosse. Estão numa guerra, estão numa batalha, lutando contra aquele que foi vencido. Eu só tenho que resistir o diabo. Resistir o diabo. Resistir significa a minha posição é aquela que Cristo me colocou. E eu resisto, eu não saio da minha posição.
Eu só tenho que combater o bom combate da fé. Combate da fé. O combate da fé é o combate para ficar na palavra, crendo na obra de Cristo. Eu combato para ficar na palavra. O diabo vem com sugestões dizendo: você é isso, você é aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, não, não. Eu só tenho que andar em fé na obra que Cristo realizou. Eu só tenho que andar naquilo que Jesus realizou por mim. Romanos 5, vamos fundamentar mais um pouco, dentro desse mesmo contexto. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, diga comigo, temos paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Amém? Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que você tem que caminhar, tendo paz com Deus. Quando eu entendo a obra da justificação, até a minha forma de chegar na igreja muda. Se eu não conheço isso, eu chego na igreja como um pedinte. Só tem que pedir, 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 pedir. Não é errado pedir, mas só pedir. Isso é um termômetro que eu não conheço quem eu sou em Cristo Jesus. Eu não estou vivendo a posição em que Cristo me colocou. Que a morte dele na cruz do Calvário foi simplesmente para fundar o cristianismo. E não foi. Quando eu compreendo a obra que ele realizou, a minha forma de me posicionar na igreja é diferente de antes. Eu venho para louvar. Eu venho porque ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Já viu pessoas que dizem assim: eu não estou, mas está tudo bem comigo. Alguém já viu pessoas dizer assim? Alguém já viu? Eu não estou indo, mas está tudo bem, viu? Não se preocupe. Deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa ainda não entendeu. Eu não tenho que estar aqui porque está tudo mal. Servir alguém. Alguém pode estar aqui hoje e você pode servir essa pessoa. Se você está bem, você vem para louvar a Deus. Quando você entende quem você é em Cristo Jesus, você é grato. Você não vem na igreja porque precisa de um emprego, porque tem um problema para resolver. Você não vem na igreja para pedir algo. Repito, você pode até pedir, mas essa não é a razão de estar adorando a Deus. Amém, pessoal? E você se coloca: Deus, o Senhor me abençoou para que eu seja bênção. Alguém pode estar precisando de você. Oportunidade de ser canal de bênção. Alguém pode estar sentado do seu lado só precisando de um abraço. E Deus pode te usar para abraçar essa pessoa. Vou perguntar de novo: ou Deus só usa o pastor da igreja? Não. Então, quando eu entendo a obra da justificação, que eu pecado significa me tornei inocentado. Cristo pagou a minha conta. Amém, pessoal? Fui feito justo de Deus. Eu venho para adorar. Eu venho para glorificar o meu Deus, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Eu sei a obra que Ele realizou. Eu não era digno. Eu não era merecedor pelos meus atos. Pelas minhas ações eu jamais poderia se tornar inocente. Por mais que eu tentasse mudar, a palavra de Deus diz que as minhas melhores obras são consideradas como trapo. Então eu adoro a Deus porque eu sei o que Ele fez por mim. Eu sou grato ao meu Deus porque eu sei o que Ele realizou por mim. E eu passo a entender que se eu passar um dia sem adorá-lo, eu estou sendo igual ao ímpio, porque o ímpio passa
dias e uma vida sem adorar a Deus. Mas eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Você foi recriado em Cristo Jesus. E isso é pela fé. É você aceitar isso. Diga comigo, e caminhar sobre a palavra. Vamos falar com Deus, se põe de pé em nome do Senhor Jesus.